Porque assim, pra mim, ontem era o segundo jogo mais fácil do grupo. São 6 jogos, era o segundo jogo mais fácil. Por quê? Porque você coloca o Universitário em casa. O primeiro jogo é o Universitário em casa, no Newton Santos. É o jogo mais fácil que você tem pra pontuar. Colocando, claro que é jogo de futebol, né, gente? Nunca é certo. Mas é isso mesmo. Mas é o segundo jogo mais fácil do grupo. E você pega o segundo jogo mais fácil. Padrão, né? Hã? Sempre tem as quebras de padrão. No então futebol. teve inteligência artificial nesse jogo. Daí dá pra detectar. Porque a gente brinca aqui, mas eu acho que o que o Fumiga falou também é muito perfeito, cara. Por mais que a gente fala de inteligência artificial, viram uma arma pra desestabilizar o próprio Botafogo. Claro. O que eu mais vi ontem, pô, óbvio, né? Eu sou o alvo dos imbecis da internet, com razão. A zoação, né? O que foi usado pra desestabilizar o clube agora foi inteligência artificial, e aí, a máquina do Texas. É isso que aconteceu. E no estádio, certezas? Como é que o torcedor do Botafogo tá reagindo no estádio? Ele tá se vitimizando, ele tá comprando a briga do Texor, como é que é? Ontem não deu pra mensurar, porque com 10 minutos a gente tava perdendo uma parada que os torcedores não esperavam. E com 20 tava 2-0. Então, assim, foi um negócio foi meio um choque, meio tipo, que isso, irmão, não é possível. Só que, no início, eu via muita gente comprando a briga do Texor, muitos botafoguenses. E até, assim... Eu nem compro a briga e nem falo que ele não tem nada. A gente quer as provas, né? Irmão, eu tô esperando pra ver. Eu tô muito assim, numa expectativa que eu não sei o que vai acontecer. Acho que ninguém sabe, né? Então, assim, acho que no início tinha muita gente comprando essa briga do Texor. Mas você acredita agora, ainda, pô? Mano, eu não sei. Eu acho que não tem nada, tá? Mas eu não sei, pô. Ou esse cara é doido, ou ele tem muita coisa pra mostrar. Vai revolucionar o futebol, tá ligado? É isso. Óbvio que é mais provável que ele seja doido. Porque, assim... É muita loucura, né? Acho que teria vazado alguma coisa, não sei, mano. A gente não sabe, é uma coisa que é sem precedente. Não, e o cara volta a falar toda hora. Perdão, os torcedores compravam a briga, só que agora eu tô vendo uma virada de chave que beleza, ele falava isso quando o time tava bem. Só que agora ele tá ele continua a falar isso depois do Botafogo perder em casa na Libertadores já. Uma coisa ele fala depois de a gente passar do Bragantino, depois de a gente porrar o Aurora... outra coisa ele continuar falando. E certeza, tem duas paradas aí que eu acho que são diferentes. Uma coisa é o que o Textor aparentemente tá agora, pelo discurso ajustado, tá querendo fazer. Outra coisa é o que o torcedor compra no início. Que a impressão que era no início temos alguém nos defendendo, porque existia um esquema que, segundo o Textor, beneficiou o Palmeiras por 2 anos. Logo, nós perdemos o campeonato do ano passado por conta de algo que não estava sob o nosso controle. Peraí. Tem uma fala dele que ele fala que enviou desculpa, Formiga, que ele enviou um e-mail pra CBF em maio. Isso. Cadê esse CBF precisa responder? Chegou esse e-mail, não chegou esse e-mail? Porque se esse e-mail chegou, já não é mais choro de perdedor. Ele alerta antes. Desculpa, mas Formiga. aí, mas aí eu acho que... E aí ele usa isso como forma de não confiar no futebol brasileiro. Porque ele fala, eu mandei essa parada agora. E alguém respondeu? Não, lá atrás. Ninguém respondeu, então. E aí eu resolvi ir pra justiça. Porque assim, coisa... é um grande não sei, mano. Mas uma coisa é o que o torcedor comprou de, temos aqui o nosso guerreiro solitário, o exército do homem só que está tentando moralizar e nos devolver a dignidade porque a gente perdeu um título que foi manipulado. Isso é uma coisa. O que o Textor está dizendo que está fazendo, que já aconteceu no ano passado, você ter jogadores isolados que se seduzem por 20, 40, 50 mil para um lateral, para não sei o quê, isso já teve no ano passado. Sim. O que o Textor está falando agora é que existe algo maior, mas ele está se colocando como um paladino de salvação do futebol brasileiro. Não é do Botafogo. E aí talvez quando o torcedor do Botafogo começar a perceber isso, até ele abandone. Porque fala, isso aqui não tem nada a ver com a gente. Não era um sistema, porque ele agora mudou o discurso. Quando ele fala que não atacou o Palmeiras, que a Leila precisa baixar as armas, que não é um negócio pensado que para o Palmeiras. É dele. Logo, o Botafogo não perdeu o título porque foi sacaneado por ninguém. Até porque, de novo, era impossível você ter um roteirista que pensasse em todas aquelas probabilidades que terminasse com o título do Palmeiras e o Botafogo nem indo para a Libertadores. Teria que ser um gênio do crime, né? Teria que ser um gênio do crime. Pô, não, pela loucura. E o cara escreveu no roteiro, o Botafogo estará ganhando o Palmeiras por 3-1 no estádio Newton Santos. Teremos um pênalti para o Botafogo. O ótimo Tiquinho Soares vai cobrar. O goleiro vai pegar. Na sequência, o menino chamado Hendrick vai fazer
2 gols e vai... dá licença, cara! Um menino chamado Hendrick, não. Um adolescente de 17 anos. Vai botar o jogo debaixo do braço, vai virar os caralho e resolver o jogo no Newton Santos. Porque eu não tenho nenhuma dúvida. Se o Tiquinho converte aquele pênalti, o Botafogo seria campeão brasileiro. Seria. A minha dúvida é zero com relação a isso. O Abel tem essa certeza também. Claro que ele tem. Porque ali o Botafogo ganha o jogo, enterra o Palmeiras e vai com aquilo apontado pro céu, como diz Lucha. É isso. Vamos escutar o Textor. Fala aí, certeza. Não, cara, porque o Formiga falou que o botafoguense tem, por histórias recentes que eu vi, recente não, né, nos últimos 10 anos, uma sensação de ser sempre roubado. O que eu acho que todos os times têm, tá? Todos os times têm uma... contra o meu time é complicado. Né? Eu não gosto dessa coisa de perseguição de arbitragem. Eu acho que é tudo mentira. Eu acho que a arbitragem é só ruim pra cacete. Mas o botafoguense tem muito forte isso. Que, pô, tem uns cariocas aí que o Flamengo ganhou do time do Botafogo que tinha as coisas duvidosas, enfim. E aí, quando surge isso, é meio que um abraço, tipo assim, olha, finalmente alguém que entendeu a gente. Olha aí. Finalmente o cara vai conseguir provar tudo isso que eu venho falando há 20 anos. Só que, irmão... É o viés de confirmação, né? Só que ele tá colocando tanta coisa, tantas bandejas na mão, que ele tá caindo com as bandejas, pô. Ele não vai conseguir. Vamos escutar o Textor, depois a gente volta nesse assunto e também aborda um pouquinho a questão do campo, né? Porque o Botafogo teve uma atuação... Tomou totó. O jogo aqui ficou pro espaço. Né? Porque também... Mas é isso que acontece. É isso que o que é bem ruim, né? O que é bem ruim é horrível. Sim. Óbvio que é horrível. Vamos escutar o John. Fala. O John ficou parado. The only bad guy is whoever is paying these people to do this. Now, it's not a particular club. I can say mathematically, yes, it favored Palmeiras significantly based on what I've seen, but I have a limited view. I do not have investigative powers. It may turn out that what I see as a heavy concentration that affected the championship last year may go somewhere else. We might find there's a different reason for this. As I say, the technology can say what happened. It cannot say why it happened. So let me turn this over to the investigative powers. Let me respect the justice system. Let me respect the constitutional rights of the accused, because we don't know everything. Evidence, it's a mess load of evidence. Court admissible, credible, already in line with the major governing bodies of our sport, with the betting companies, with the betting regulators, with governments in Europe. These people, this technology, it's embraced by everyone. Embrace it here, and we will lead the cleanup of this game. Cara, eu não sei nem o que falar, velho. Cara, porque esse viés do mistério, ele fala dessa tecnologia, que é uma coisa que eu falei que a gente não compreende. A gente tá achando que é uma coisa simples. Não é, é uma parada extremamente avançada e complexa. E ele fala que é aceito por reguladores na Europa e tal. Só que, mano... essa bravata que ele faz toda hora, eu não consigo entender aonde que ele quer chegar com isso, irmão. Ele duvida dele mesmo, sabia? Mano, se ele depois da derrota ele fala assim, galera, tudo que eu tinha pra falar eu já falei. Um abraço, perdemos aqui hoje e é isso. É uma parada. O cara quer falar de novo e aumenta. Meu irmão, eu não consigo entender. O Kio, ele duvida dele mesmo, Kio. Então, não, eu acho engraçado que ele fala que é utilizado na Europa. Eu quero saber se foi utilizado para explicar o que aconteceu com o Arsenal na reta final da Premier League, para justificar o que aconteceu, principalmente na última rodada da Bundesliga, quando o Borussia estava com o título na mão e perdeu para o Bayern de Munique. E o título da Champions do Real Madrid, totalmente insano. Eu quero saber, porque teve muita quebra de padrão aí. Ele falou que aceita, eu nunca ouvi falar nisso na Europa. Você vai no ponto agora. Cara, de novo, eu não vou falar sobre as provas que ele tem, porque eu não sei de porra nenhuma. Eu não sei. Agora, se o Botafogo fosse campeão, ele estaria falando isso? É a grande questão. Claro que não. Se tivesse sido campeão, ele estaria... Galera, olha só, descobri uma porrada de merda. Não sei se ele estaria Cara, assim, de novo... Muito provável que não. Que você tem jogadores em várias esferas do futebol, não só aqui e fora, e as autoridades estão em cima. Que você tem jogador seduzido por um cartão amarelo, por fazer uma falta, por algo para favorecer a ele e um esquema de aposta. Isso ficou provado no ano passado. Isso já aconteceu na Inglaterra, aconteceu em outros lugares. Uma coisa é você ter esses casos isolados. O Textor fala, eu não sei quem está... Ele fala de um sistema como se fosse algo pensado numa sala e ele disse que favoreceu significativamente o Palmeiras. E aí, de novo, ele cita o Palmeiras.
Que aí, depois ele tenta arrumar e não, aconteceu isso aqui, por acaso caiu no colo do Palmeiras. Mas, pô, eu sou o Palmeiras, vou me sentir atingido e acho que a lei, como o Palmeiras está sentindo, tem que se defender. Claro. E o São Paulo que foi colocado no balaio. E o Fortaleza também. O Fortaleza, enfim. Mas no ano passado, isso é uma coisa, que é o que a CPI lá pretende estabelecer. E normalmente em jogos menores ou distantes dos holofotes. Porque os caras recebem menos, o olhar é muito menos visado. E esses 109 jogos que o Senado citou ontem, inclusive o tweet acaba criando uma confusão, não tem, repito, nenhum jogo da Série A, só tem um jogo da Série B. Então é isso que o Teco está falando. Ou é outra coisa, ou tá tudo muito confuso. Quando ele falou daquela história dos árbitros, que aí a gente imaginou, pronto, tá tudo poluído no nível alto. Depois ele falou, um áudio de um cara não sei onde, da 5ª divisão não sei do que. Então, bicho, assim, você tem que ter responsabilidade, porque você está mexendo com a estrutura de algo gigantesco, que é óbvio que não é 100% limpo, e é por isso que tem as instituições em cima, mas é mais limpo do que sujo. E o que ele prega aí como é que isso chega na Europa, Formiga? Como é que essa informação chega na Europa? Não, a Good Game tá lá um cara que está investindo no futebol brasileiro e está dizendo que o futebol brasileiro está manchado. O que eu questiono só é assim, você acredita que não há... Não. Eu acho que existe jogador que... Mas você tem que provar, existe. Cara. Agora, não vai ser baseado num sistema de inteligência artificial que diz detectar alteração de padrão, que eu vou ter essa certeza, até porque, de novo, o futebol ele vive de alteração de padrão. Toda goleada tem uma alteração de padrão. Toda virada, em algum momento do jogo, tem uma alteração de padrão. Porque se você tivesse padrão mantido, os melhores times sempre iam ganhar. Botafogo e Palmeiras teve? Mas, segundo, eu queria muito ouvir. Eu também queria que ele falasse do Palmeiras e Botafogo. Incomoda profundamente nessa brincadeira toda aí. Assim, primeiro, ele é presidente, ele é dono de um clube no Brasil, ele tá apontando o dedo pro futebol brasileiro e colocando tudo em xeque, falando com os repórteres brasileiros, e ele não consegue falar português, porra. Assim, desculpa, não tem perigo de um cara desse chegar no estado, um dono de dono de franquia, não dá certeza. Um dono de franquia na NBA, tu acha que ele ia cagar a regra lá em espanhol pros repórteres inteiros e todo mundo ia ficar quieto? Ele ia cagar a regra na frente de todo mundo lá, sem nem falar a língua do país. Assim, tu esperar que um norte-americano bilionário não vai acontecer nunca em lugar nenhum do mundo, pô. O cara se acha dono do mundo, tu acha que ele vai falar, não, tem que comunicar melhor. Mas mijar na nossa cara, né? Mas, é isso que ele tá fazendo. Mas, acho que sim. Tu acha que o norte-americano bilionário vai fazer o quê? Então mas esse que é o ponto, assim, eu acho que sem ficar dando muita volta, o Ricardinho até fala, né? Ele acha que ele pode fazer o que ele quer. E a gente sabe, eu repito, eu já falei isso ontem, né? Acho que foi ontem ou anteontem, enfim. Quem tem dinheiro, algumas pessoas, não vou generalizar. Chamado rei na barriga. Acho que tem o rei na barriga. Não, mas a gente dá esse rei pra eles. A gente acha que o cara é rico. E ele tem, o cara é rico, ele tem credibilidade, que ele fez sucesso nessa área. Cara, o Elon Musk, que é bilionário, cansa de falar atrocidades, tipo assim, coisas completamente... Mas, porra, cara, das coisas que eu mais sou xingado na vida, das coisas que eu mais sou xingado na minha vida, não é de Botafogo, não é Flamengo, provavelmente que nos comentários do De Placa vai ter. Quando eu falo que eu não confio em bilionário, eu não gosto de pessoas que têm bilhões e bilhões, porque, enfim, eu sou minha ideologia. Eu sou mais xingado que a qualquer momento, porque fala, mas você não tem dinheiro, mas o cara tem bilhão, como é que... Entendeu? As pessoas colocam esses caras nesse lugar. É que eu acho... Não, e é um bando de fudido, nós, pagando pau pro bilionário. Então, mas foi o que aconteceu. Mas querendo ou não, Formiga, foi o que aconteceu, gente. É porque ele vem de um país desenvolvido para um país subdesenvolvido, na visão deles. Então ele tem que colonizar isso aqui. Ele chega tem aqui que e faz o que quer. Isso aqui, não é só a visão e ainda mais chega aqui de peito aberto, acho que vai mandar e desmandar. Ainda mais porque tem muita gente que paga pau pro que acontece lá. E nunca foi dos Estados Unidos ver como é que é o país lá. Quando ele chega aqui, uma visão bem a gente olha pra ele... Bem imperialista mesmo. Quando ele chega aqui, querendo ou não, ele é a salvação do Botafogo. Não, mas assim... Não é certeza, ele é a salvação do Botafogo. Falando... Pô, isso não tem mistério, gente. Falando... Em termos de clube, É outro momento da história do clube. Ele salvou o Botafogo do fim. É que assim, aí eu vou entrar o grande erro dele até agora, desde que ele chegou, o grande erro tá sendo agora. Tirando esse episódio da manipulação, ele não fez nada minimamente errado, pô. A verdade é essa.
Na verdade é assim. Mas agora parece que está se perdendo, na certeza. Não, então, o grande erro da era Textor está sendo ele falando da manipulação. A não ser, cara, que ele tenha provas muito fortes, cara. Isso se ele não tiver prova. Se ele tiver, esquece. Agora, ele pagou todas as dívidas, fez as contratações mais caras da história, ele tá transformando tudo, as pessoas recebem fez o time brigar por um título. O Botafogo voltou a ser protagonista em todos os cenários, em discussões, no campo, tudo mudou. A verdade é essa, o cara salvou o clube. Sim. A era Textor é um sucesso absoluto até agora. Agora, ele tá tendo um episódio extremamente polêmico e ele é um bravateiro absurdo. E aí, então, pra mim, passa um negócio assim, como é que eu, que vim lá de fora, meio que vou perder pra esse bando de, desculpa, tá? Esse bando que você falou, de fudido. Como é que eu, aqui no Brasil, vou perder? Mas o erro dele é esse. Ele não quer arrumar o Botafogo, porque ele conseguiu arrumar o Botafogo. Ele quer ser o cara forte do futebol no Brasil. Ele não quer falar, ele não quer fazer o Botafogo forte. Ele quer ser forte dentro do futebol. Sim. Então, ele quer ter o comando do futebol. Ele quer se sobressair ao Botafogo. Ele quer se sobressair ao clube que ele dirige, ao clube que ele é dono. Ele quer falar, não, eu vim aqui e eu mudei o futebol brasileiro. Eu fiz o negócio andar. E é aí que a gente tem que ir nessa linha de ele quer colonizar o Brasil. Ele acha, porque ele vem de um país desenvolvido, que ele tem que ensinar pra gente muita coisa. Só que o futebol aqui tá anos-luz à frente do futebol no país dele. Se tem gente que sabe fazer o futebol andar, é o brasileiro. A gente perde por europeu? Perde porque a gente tem menos condição financeira. Mas o futebol é muito bem orientado aqui. O futebol tem sucesso muito antes do Textor. E aí ele quer chegar e ensinar uma coisa que a gente já faz bem há um tempo. Então, assim... Mas eu repito, eu concordo 100% contigo. Eu acho que uma coisa... Com certeza, se ele tiver prova... Aí se ele apresentar as provas, aí tem que ir também até o final, hein? Nada de passar por mal. Cadê as provas? Eu acho que... Eu concordo com a Giovana, mas assim, o que é um fator muito pró-Textor é que, de fato, ele pega um time que estava falido em 1 ano e meio ele começa a brigar por título, pô. Assim, ó, no estalo de dedo. Ele faz isso aqui, ó. Tuf, é outro clube. Então, assim, ele tem debaixo do braço dele, assim, cara, eu sei como fazer essa parada. Sabe, eu sei fazer isso. Olha o que aconteceu. E, de fato, mano, o Botafogo estava há 15, 20 anos sem brigar por nada. Nem ganhar, sem brigar por nada. O cara chega em 1 ano e meio. Primeiro ano ele quase vai pra Libertadores. Segundo ano ele quase ganha o título brasileiro, pô. Mas é o dinheiro, certeza. Eu sei, mas ele tem isso. Cara, os bilionários, eu acho que os donos de clube, o que eles se escoram sempre é dinheiro. E, de fato, eles têm dinheiro infinito. A verdade é essa. Ele vai se escorar nisso, ele vai se sentir o salvador, ele vai se sentir o revolucionário, porque não importa o que as pessoas acham dele, ele ainda tem dinheiro pra fazer acontecer. E ele tá fazendo, pô. Só que ele tá achando que ele vai conseguir entrar na cabeça de todo mundo e ele tem provas irrefutáveis. Se ele tiver provas, ele vai entrar mesmo. Se ele tiver provas, ele vai entrar. Ele vai mudar o futebol brasileiro. É isso. Mas ele precisa... Se ele não tiver... Aí, irmão, eu não sei o que vai acontecer. Então, certeza. Mas aí, se ele realmente não apresentar as provas não forem contundentes, ele vai ter que arcar com aquilo que ele está fazendo. Mas e não adianta só arcar... O que vai acontecer? Eu não sei. Não adianta só arcar dando multa e suspensão. De repente... O Botafogo tem que ser se for tudo isso pra mesmo, ele ser expulso do Brasil. Ele que seja expulso do Brasil. Assim, ó, é uma ignorância jurídica. Eu não sei se vai acontecer. Porque eu não sei se ele é o Botafogo, se ele é a pessoa física John Textor. Eu não sei, mano. Eu não sei o que vai acontecer. Mas moralmente ele acaba, você concorda comigo? Ele é representante do Botafogo. Certeza? Se ele não trouxer as provas, moralmente ele acabou. Cara, eu acho que não. Como não? Não é o que eu acho certo, tá? É o que eu acho que vai acontecer. Esse cara, ele vai continuar investindo no Botafogo normal. Não, ele pode continuar investindo, mas tudo que ele falar ninguém vai acreditar. Mas aí já é, pô. Eu acho que o máximo que pode acontecer é ele não vir pro Brasil. Isso, sabe? Aí acho que pode acontecer. Eu acho que... Mas de resto, mano, vocês realmente conseguem ver o John Textor preso, pô? Não preso, mas pra mim o Botafogo tem que ser punido. Então, ele é representante do Botafogo. Eu também... Eu não sei. Juridicamente eu não sei o que vai acontecer. Não sei. Cara, não sei assim, o meu principal ponto na história, e desde o início, ele crê, e aí agora ele cita outras provas irrefutáveis que não ficou claro quais são, né? Se é uma transferência bancária, se é um depoimento, se é uma confissão, mas ele vai mostrar, ele vai mostrar. O relatório
não é prova, ponto. Não é prova. E ele continua citando que existem outras provas além do relatório, tratando o relatório como prova. E o relatório não é prova. Não é prova. Eu não preciso ver o relatório para entender que um parecer de uma empresa privada contratada por uma parte interessada que usa especialistas que a gente não sabe quem são e inteligência artificial não é prova. E eu aposto que ninguém vai aceitar como prova. Você pode iniciar uma investigação com aquilo. Perfeito. E aí tá tudo certo. Você vai ter que trazer atrás, provas depois. Ele começa o novelo aí, beleza. É isso. Ele é um mapa pra você... Pra você começar a investigação. Esse jogador fez isso, esse jogador não sei o quê. Então, vamos fazer uma escuta. Vamos fazer não sei o quê. Vamos ver o quebra de sigilo telefônico. Mas isso aí não pode ser aí é outra parada. O relatório não é prova. E ele se sustentar nisso para fazer todo Mas esse ele não está se sustentando mais, Formiga. É que eu acho frágil. Formiga, ele fala... E irresponsável. Formiga, ele já falou que ele tem outras provas. Por isso que abriu o programa aqui, e eu estou acreditando que ele tenha provas, que ele está falando. Ele continua falando que tem outras provas. O grande problema disso tudo... Irmão, vamos estabelecer aqui... Vamos fingir que ele tem razão. Vamos fingir que ele de fato tem as provas, tá? Irmão, o maluco tem tudo. Ele está fazendo uma bravata há um mês... criando uma expectativa que não precisa se ele tem as provas, pô. Se ele tem tudo mesmo, fala assim, ele fala uma vez, galera, eu tenho prova, não vou falar sobre o assunto. Acabou. Vamos focar no futebol do Botafogo. Eu me lembro de outras situações isso aí, né, mas... E agora, não, beleza, e agora, se ele não tem, é pior ainda, porque ele tá criando uma expectativa que tá aqui, ó, somos 5 comunicadores esportivos, num programa com uma audiência absurda. Ele está discutindo há 1 hora o que esse cara tem na mão. E assim, a nossa expectativa é, esse cara tem que revolucionar o futebol brasileiro. Ele tem que, qualquer coisa diferente disso, é inacreditável. É punição. E aí? A primeira coisa que ele precisa fazer agora é se arrumar o time do Botafogo. Porque ontem, vou falar do campo agora, posso? Eu ia falar isso, até pegando o gancho do que vocês falaram da questão do time milionário, que ele contrata quem ele quer. Pô, desculpa, tá? Desculpa, torcedor do Botafogo, desculpa. Gatito, Lucas Alter, Barbosa, Hugo, Marlon Freitas, Gregory, Carlos Eduardo, Júnior Santos, Tiquinho, Savarino. Isso não é um bom time, cara. E vou falar. Não é um bom time. O primeiro tempo... Um excelente time. Não é, cara. Muito. Melhorou. Está muito é um time ok, gente. Mas aí a gente entra... Tudo bem, mas é um time ok. Mas aí a gente entra na questão de identificação e tudo mais, que muito se fala sobre você ter muita grana e você comprar o jogador mais pela grana do que pela sua história. Tem isso também que pode ser que aconteça. Mas, enfim, você ter dinheiro, você consegue um time melhor. A gente já viu isso com vários, né? O PSG muda de patamar, o City muda de patamar, o Newcastle muda de patamar, o Chelsea muda de patamar, mas isso não te garante ser campeão. Sim. Isso te garante ser mais competitivo. Mas não vai te garantir ser campeão. Mas ontem na bola... Você acha time competitivo que eu falei? Você acha time que eu te falei? Então, mas é isso que eu vou chegar. Porque esse time tinha algum... Assim, eu acho... Que não, mas eu acho que é importante você falar. Mas esse time de ontem, por exemplo, tinha vários desfalques. Tudo bem, não tinha nesse time que eu falei. Tinha Jefinho, que tava no banco. Não tinha John, que teoricamente é o goleiro que ele quer. O lateral direito também era reserva, que é o Damian. O lateral esquerdo, quem jogou ontem foi o Hugo, também era reserva, teoricamente é o Marçal. A zaga é ruim. Eu acho que a zaga é ruim. A defesa do Botafogo... Mas daí pra frente é o que tem de melhor, não é certeza? Não. Os 2 pontos, por exemplo, são os reservas. Estavam no banco, mas aí é a opção do treinador. Mas é o que eu... Assim, no time ideal, é Jefinho e o Luiz Henrique. E ainda tem o Romero, né? Que melhores. Ainda tem o Romero que claramente vai virar titular. Tem o Alan que vai chegar também. Assim, cara, eu acho o time bom. Eu acho que é um time, por exemplo, que não pode perder pro Júnior Barranquilla. Mas eu acho a defesa frágil e assim, pra quem reclamava do ano passado da defesa, que foi a melhor do primeiro turno e depois descarrilhou com o Coelho e o Adrielson, aquela defesa é 1 milhão de vezes melhor do que a defesa atual, que além de mais frágil, estava completamente exposta ontem. O Botafogo era uma bagunça. O Botafogo não resolveu. Se marcava alto, se marcava baixo, e você olhava o time de cima, acho que o Certeza estava no estádio, cara, assim, tinha uns espaçamentos entre os setores, e o Júnior ali, ó, pá. Porque se tu for ver, ele é um atropelo no primeiro tempo de volume. Atropelo. Mas no final das contas, assim, são 20 finalizações do Botafogo contra 8 do Júnior Barranquilla.